Prezados irmãos e irmãs, presentes em nossa Sé Catedral de Macau, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. O Evangelho que nós acabamos de ouvir traz pelo menos 3 lições a cada um de nós. A primeira lição e a primeira mensagem do Evangelho nos diz sobre a família de Jesus. A família de Jesus, muito mais do que pai, mãe e aqueles familiares mais próximos, são todos aqueles que escutam e colocam em prática a palavra de Deus. A primeira leitura nos diz que o demônio colocou no coração de Eva, colocou no coração de Adão o desejo pelo pecado. O Evangelho, através da sua segunda mensagem, vai nos dizer: Jesus não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma ligação com o demônio. Por fim, a última mensagem do Evangelho vai nos dizer sobre o pecado do Espírito Santo. Todos os pecados podem ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Para nos ajudar a compreender aquilo que nós acabamos de ouvir, eu convido vocês a meditarem junto com o Padre. No começo do Evangelho nós ouvimos esta mensagem. As pessoas se aproximavam de tal forma de Jesus que ele não tinha nem tempo para comer. Não sei se em algum momento da sua vida você já viveu essa situação. Nós temos aqui estudantes, nós temos aqui pessoas que trabalham praticamente o dia todo. Não sei se você já viveu um momento que você não tinha tempo nem para comer. Um momento que você estava tão ocupado, tão atarefado, com tantas coisas para fazer, que você não conseguia nem comer. Tem gente que vai dizer assim: padre, às vezes eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para rezar. Mas para comer a gente dá um jeito, a gente dá uma apertadinha, ninguém consegue ficar sem comer. O Evangelho de hoje diz que Jesus não tinha tempo para comer. E o mais interessante é a reação das pessoas que se aproximaram de Jesus. Jesus não tinha tempo para comer porque ele pregava o Evangelho, curava os doentes, visitava os pobres, fazia caridade, estava do lado dos excluídos. De repente aproximaram pessoas da sua família. Eu imagino que não seja José nem Nossa Senhora. E disseram assim: ele está fora de si. Vamos usar palavras mais claras, vamos usar um português mais claro. Disseram assim: ele está ficando maluco, ele está ficando doido. Não tinha nem tempo para comer, fazendo bem, se desgastando, fazendo o melhor. E disseram: ele está ficando maluco. De repente se aproximaram os doutores da lei, a autoridade judaica. E a autoridade judaica, olhando para Jesus, disseram: realmente ele faz muitos milagres, realmente ele prega coisas belas, mas tudo isso que ele está fazendo é pela força, pelo poder, pela ação do demônio. Jesus foi ridicularizado pela família e pelas autoridades da lei. O que nós podemos aprender com isso? Primeiramente, vocês sabem melhor do que o padre, não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Quem está procurando a perfeição no casamento? Agora um conselho para quem não se casou: não se case. Casamento não é lugar de perfeição, casamento é local e ambiente de santificação. Se existe uma palavra para definir casamento, é missão. Casamento é missão. Algumas pessoas esperam o céu na terra e querem se casar. Não se casa. O casamento não é uma realidade onde um deve olhar para o outro. O casamento é uma realidade, uma missão onde os dois devem olhar para a mesma direção, que é Cristo. Não existe família perfeita. Quantos irmãos que brigam com irmãos? Quantos filhos que não conversam com pais? Uma vez, eu tinha um amigo no seminário. Primeiro ano de seminário, eu comecei a ter dificuldades com esse amigo. Eu perdoei uma vez, perdoei duas. E um dia eu me recordo que eu liguei para minha mãe e disse assim: mãe, tem um fulano, relacionamento encerrado, com ele eu não converso mais. Com ele eu não quero mais nenhum diálogo. E a minha mãe, com palavras sábias, isso daí foi em 2001, naquela época não tinha internet, era algo muito raro, o telefone era apenas o telefone fixo. Minha mãe disse assim: filho, tranquilo, não precisa mais conversar com ele, não precisa ser amigo dele.
Mas guarde o que a mãe vai lhe dizer agora no coração. Quem tem maior amor, quem ama mais, dá o primeiro passo. Muitas vezes nós não estamos errados. E por que nós vamos nos aproximar da pessoa da nossa casa? Por que o marido vai conversar com a esposa? Por que os filhos ou os pais vão procurar um ao outro? Não é porque você está errado, porque você ama mais. Quem tem maior amor, tem mais iniciativa. Quem tem maior amor, dá o primeiro passo. Família não é perfeita. Uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não sabe perdoar, faça um favor à sociedade e à igreja, não se case. Não se case. Casamento e família é local de perdão e de santificação. Agora eu tenho uma notícia, talvez você não concorde com o padre, mas a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, é exatamente a medida, a proporção que você precisa para se santificar. O que importa, nós temos tudo do bom e do melhor e vivemos uma felicidade passageira e não vivemos para sempre. Do jeitinho que a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos, é o jeitinho que você precisa para se santificar. Perdoe, dialogue, seja humilde e se recorde. Casamento começa com M, casamento é missão. Parabéns, ótima catequista. Casamento começa com M, casamento é missão. Se entendeu, pode se casar um dia. Casamento é missão. Imagina, não tinha tempo nem para comer, de repente chega a família e diz, você está ficando doido, você está ficando maluco. Talvez não acontece com nenhum de vocês, mas se um dia alguém da sua casa disser assim, você está fazendo muito para Deus, faça menos, não precisa tudo isso, você é exagerado, para que tudo isso? Agradeça a Deus, porque você está no caminho certo. Agradeça a Deus porque através desta crítica, agradeça a Deus porque através desta rejeição, Deus está lhe mostrando que você está no caminho dos santos e no caminho da verdade. Claro que aqueles que são casados, a missão não é ficar dentro da igreja. Existem algumas pessoas que querem fugir de problemas familiares, existem algumas pessoas que querem fugir da igreja, fugirem de problemas familiares, fugirem da família e aí se encostam na igreja e acham que estão amando a Deus. Essas pessoas deveriam ficar mais em casa do que na igreja. Existem algumas pessoas que infelizmente não têm nenhuma oportunidade, não conseguem ser aceitas pela sociedade, não conseguem ter nenhum destaque, e aí de repente pega um cargo, um trabalho na igreja, e a pessoa amarra aquilo e toma aquilo para si como se fosse dela, e a pessoa toma posse daquilo e acha que é dono da igreja, acha que é dono daquele trabalho. Vocês entenderam o que o padre está dizendo? Segunda realidade, a sociedade da época começou a criticar Jesus. Os judeus começaram a dizer que Jesus estava possesso do demônio. Existe algo na Igreja Católica, existe algo na sociedade que se chama inveja. Você pode ter certeza que existe alguém nesse mundo que tem inveja de você. Infelizmente, o coração do ser humano, um coração que sente inveja, padre, realmente tem alguém que sente inveja de mim. Agora, a outra notícia, nós também sentimos inveja dos outros. O problema não é ter inveja, o problema é o que nós vamos fazer com esse sentimento. O que nós vamos fazer com esse sentimento? Nós não podemos usar esse sentimento para destruir os outros. Papa Francisco dizia durante a semana em belíssimas palavras: cristãos, nós precisamos ter comportamento, atitude, não de amargura, não de raiva. Nós precisamos ter comportamento, nós precisamos ter atitudes de carinho, de ternura, de mútua ajuda. Porém, na sociedade daquela época e hoje, a inveja é algo muito presente. Eu tenho um critério, alguém pode dizer no fim da missa, alguém pode se aproximar e dizer que eu estou errado. Se alguém quiser escolher um bom amigo, se alguém quiser escolher uma pessoa que realmente é um grande companheiro, eu tenho um critério para lhe ajudar.
Algumas pessoas vão dizer assim: padre, se eu quero escolher um grande amigo, eu vou ver quando eu estou doente, e a pessoa que me ajudar é um grande amigo. Talvez, mas ajudar uma pessoa que está enferma não é tão difícil. Por quê? Porque você está melhor do que a pessoa, você tem uma situação mais confortável. Padre, se eu não tiver dinheiro e alguém me ajuda financeiramente, esse é um grande amigo. Pode ser, mas se você tem bastante dinheiro, ajudar alguém também não é coisa de outro mundo. Como que nós sabemos que alguém é nosso amigo? Se você estiver bem sucedido naquilo que você está fazendo, comprou uma casa nova, um apartamento novo, comprou um carro novo, teve uma promoção no trabalho, e se existe alguém que é capaz de se alegrar com a sua alegria, se existe alguém que é capaz de festejar com você, se existe alguém que é capaz de se sentir bem com o seu sucesso, esse é um grande amigo. Esse é um grande amigo, porque o inimigo não nos consegue ver bem. O inimigo não nos consegue ver bem. Uma pessoa que não tem Deus no coração, uma pessoa invejosa, ela não consegue ver o outro bem. Critério para escolhermos um bom amigo: veja uma pessoa que se alegra com a sua alegria. Veja uma pessoa que que se sente feliz com a sua felicidade. Esse é um grande amigo. O Evangelho de hoje nos diz que mesmo a família de Jesus querendo deixá-lo, ou melhor, mesmo a família de Jesus dizendo que ele estava fora de si, mesmo os judeus dizendo que ele estava possesso de Satanás, o que Jesus fez? Jesus não mudou a sua vida. Jesus não mudou o seu projeto de ação. Se existe uma coisa que me deixa muito triste, se existe alguma coisa que me deixa com um coração de padre, como católico, muito triste, é alguém que diz assim: padre, eu me decepcionei com um padre, eu me decepcionei com um leigo, eu me decepcionei com um bispo, e eu não vou mais na igreja. O padre não é dono da igreja, vai em outra. Eu me decepcionei com um bispo, vai para outra comunidade. Eu me decepcionei com um leigo, vai em outra comunidade. Quem não se decepcionou vai se decepcionar. O padre não me tratou bem, não celebrou uma missa para o meu bisavô quando ele completou 100 anos, 500 dias de falecimento. Agora eu sou evangélico, agora eu sou protestante. Mas que cabeça fraca, mas que pensamento pequeno. Se existe alguém que vem na igreja por causa de padre, de bispo, de leigo, de luz, de vitrais, de cercadinho de igreja, é um pensamento muito pequeno. Existe uma coisa, existe uma pessoa, existe uma razão que nos traz aqui: Jesus Cristo. Pode ser um padre brasileiro, um padre polaco, um padre mexicano, um padre do Zaire, pode ser um padre dos Estados Unidos, um padre de onde for. Se você tem só uma opção de missa, porque você ama Jesus Cristo, você não desiste. Não deixe que ninguém lhe tire a fé. Não deixe que ninguém lhe tire a paz. Sem perceber, essas pessoas, elas vivem dependentes de algo externo para acreditar em Deus e na comunidade. Se existe algo que nos mantém na Igreja Católica, é Jesus Cristo. E é o mesmo Jesus que disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Jesus Cristo. Eu posso me decepcionar com o bispo, posso me decepcionar com o Papa, com todas as pessoas. Eu serei padre, com a graça de Deus, até o último dia da minha vida. Porque a razão que me traz à igreja é Deus. Não desista, não desista. Aqui tem muitos jovens, existem alguns jovens que de repente ouvem algumas frases, alguns chavões, algumas palavras na universidade de um professor ateu e não vem mais na igreja. O professor tem um conhecimento de teologia que nem uma criança de 9 anos de idade.
e diz algumas palavras como se for inteligente é não ir à igreja, não é acreditar em Deus, e o tolo, a tola, não vem mais na igreja. A vida inteira com o pai na igreja, a vida inteira com o pai e com a mãe, de repente se acha revolucionário, de repente se acha o grande conhecedor e o descobridor da verdade. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos num caminho de 2000 anos que deu certo. Nosso caminho é um caminho de 2000 anos que deu certo. Olhe para a vida dos santos, olhe para a vida de Santa Teresinha, de São João da Cruz, de São João Batista, de São João Paulo II, de tantos leigos. Se existe algo que é 100% seguro nesta terra, se chama Igreja Católica Apostólica Romana, que nos traz Jesus Cristo. Não deixe a igreja, não deixe a igreja, não deixe a igreja. Não deixe a sua fé, não deixe a igreja. Por fim, o padre gostaria de falar sobre aquilo que nós ouvimos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que me perguntam: padre, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é nós dizermos mal do Espírito Santo. Existem inúmeras definições, explicações na teologia sobre o pecado do Espírito Santo. Eu vou àquela que eu mais acredito, aquela que eu mais gosto, que é do doutor chamado doutor angélico, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que o pecado contra o Espírito Santo é você acreditar que o Espírito Santo nos revela, acreditar que Jesus nos revela a verdade através do Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é você acreditar em Deus, é você saber que Deus lhe ama, é você saber que Deus pode lhe perdoar, e é você dizer assim: eu não quero o perdão de Deus, eu não quero o perdão de Deus, eu não quero a misericórdia de Deus. Padre, isso existe? Claro que existe. Existem pessoas que sabem que Deus é misericórdia, existem algumas pessoas que sabem que Deus é perdão, e faz 60 anos que não se confessa. A pessoa acredita na confissão, a pessoa acredita na misericórdia de Deus, mas a pessoa não quer a misericórdia de Deus. Vai ser perdoada? Segundo São Tomás de Aquino e segundo a Bíblia, não. Por quê? Porque a pessoa não quer. Deus ele quer, a pessoa acredita, mas não tem a iniciativa. Acredite na misericórdia de Deus, aceite a misericórdia de Deus e procure a misericórdia de Deus. Não existe mal no mundo, não existe pecado no mundo que não pode ser perdoado. Existem algumas pessoas que dizem assim, e o padre encerra dizendo isso: padre, eu não procuro a confissão porque o padre vai se escandalizar com o meu pecado. Pode ficar tranquilo, com quase 10 anos de padre eu imagino que ninguém vai ser original. Ninguém vai ser original, eu penso que eu já tenho ouvido de tudo nessa vida. E outro, agora não é segredo, porque senão não poderia dizer: acabou a confissão, graças a Deus, é assim, acabou a confissão, eu não lembro mais nada do que a pessoa disse. Para mim não existe mais nada. E às vezes o padre se sente cansado, atender confissão não é fácil, porque vem aquilo que tem de pior das pessoas para o padre. Mas a pessoa depois da confissão, que alegria! Um dos melhores sentimentos do mundo. Todos os meses eu procuro um padre filipino, padre Andy, meu diretor espiritual, e eu me confesso. Que alegria, que paz. Porém o demônio está colocando no coração dos católicos: não confessa não precisa, é exagero, para que tudo isso? Uma vez por ano, é a mesma coisa que eu dizer para vocês: se alimente uma vez por dia, de pão e água, dá certo, vai sobreviver, mas é muito minguadinho, é muito pouco, é uma sopinha por dia. Confessar uma vez por ano é igual uma sopinha por dia, é muito pouco. Deus ele nos dá a graça. Procure. Se alguém estiver doente e você souber que existe um padre no Canadá que tem a cura para a sua doença, eu tenho certeza que você guarda dinheiro, pega um avião e vai lá procurar aquele médico. Se tiver um médico que tem a cura para a sua doença, você cruza o oceano e vai lá procurar a solução, o remédio para a saúde. Por que nós não fazemos o mesmo com a nossa alma?
se nós acreditamos que a confissão, se nós acreditamos que o perdão de Deus é tão importante e acontece, por que nós não fazemos o mesmo? Tem pessoas que para a confissão têm preguiça de atravessar a rua. Me segura pelo corredor, diz assim: padre, eu quero me confessar. Me segura. Bate lá na minha casa às 11h30 da noite: padre, eu quero me confessar. Eu sou padre para isso. Eu não tenho mulher, eu não tenho filhos. A minha vida é para vocês. Mas procure o que Deus pode oferecer. Procure a graça de Deus. Não tenha preguiça espiritual. Queridos irmãos e irmãs, Deus Ele quer oferecer a nós o melhor. Vamos ao encontro dEle. Em silêncio vamos rezar. Em silêncio vamos nos colocar ainda mais na presença de Deus. E agora em silêncio vamos pedir a graça. Se em algum momento tivermos conflitos na nossa família, nós não vamos desistir. Nós não vamos perder a nossa paz. Se em algum momento nós tivermos conflitos na igreja, na comunidade, com a nossa fé, nós também não vamos desistir, porque a nossa fé é baseada em Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, todos os pecados podem ser perdoados, desde que nós queiramos o perdão de Deus. Peçamos a Deus a graça de sermos humildes, aceitarmos e procurarmos a misericórdia divina.